Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigos e amigas, sejam bem-vindos aqui ao canal Alfa e Ômega TV. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Diácono Rui Alves, faço parte aqui da Igreja Evangélica Família Alfa e Ômega, ao qual temos nosso pastor presidente, pastor Almir Evangelista e pastora Zeli Oliveira. Nessa noite, gostaria de meditar na palavra do Senhor com todos vocês aí que estão nos assistindo. A palavra está em Salmos, capítulo 1, versículo 2. E além dessa palavra, eu vou ler mais dois textos para nós entrarmos no contexto da palavra. Amém? A palavra do Senhor diz assim: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A outra palavra se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque então farás você prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. E o outro se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Glória a Deus. Nós temos aqui determinações do Senhor para a humanidade. Nós temos aqui mandamentos do Senhor para eu e para você, para mim e para você, adaptarmos ao nosso padrão do pensamento. E nesses textos nós conseguimos organizar essas determinações, esses mandamentos, o Senhor falando para cada um de nós: pense na minha palavra de dia e de noite. Em que é que vocês estão pensando? O que é que vocês estão padronizando a sua mente? Será que vocês estão padronizando a sua mente nas coisas do mundo, nas coisas de fora, ou nas coisas que eu determinei para vocês? A nossa mente vai determinar o nosso futuro, a nossa memória vai determinar as lembranças do passado. Então pense naquilo que te dê esperança. Não lembre das coisas que vão tirar você do foco do Senhor. Lembre naquilo que vai te dar esperança. Isso tem uma palavra que estão usando muito hoje em dia, que é a resiliência. Isso é resiliência, você padronizar a sua mente nas coisas que o Senhor determina para a sua vida. Um sinônimo de resiliência é você tomar a forma natural do teu original. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor, e através da sua palavra você toma essa forma original, porque quando o pecado entrou no mundo, tirou essa forma do homem, mas agora o Senhor está determinando, está mandando cada um de nós para padronizarmos a nossa mente com a palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para nossos caminhos. O Senhor Jesus, quando foi tentado pelo diabo, por Satanás, quando ele retornou do deserto, ele falou para o Satanás, porque Satanás falou: transforme essas pedras em pães. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, e sim de toda palavra que provém da boca do Senhor. E nessa noite você possa tomar isso para si. Coloque na tua mente, inculque na sua mente essas palavras desse livro, o livro que o Senhor nos dá a direção para uma vida plena, uma vida próspera, uma vida de sucesso no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar.
soberano Deus e eterno Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por essas palavras que estão nesse livro, Senhor, que nos dão direção, nos dão foco, nos ajudam a padronizar a nossa mente, os nossos pensamentos, Senhor. Muito obrigado por tudo aqui que está escrito, Pai, porque o Senhor nos leva a lugares maiores quando nós colocamos isso, Senhor, em prática, quando nós ouvimos e praticamos a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter sido, Pai, bênção em nossa vida quando o Senhor se entregou naquela cruz por toda a humanidade, Senhor. E hoje nos dá a Tua palavra para podermos vencer o dia mau, vencermos os dias de oposição, vencermos, Pai, quando a luta está muito grande. Aí temos a Tua palavra que nos dá poder para avançar. A Tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, e sim de poder, amor e moderação. Muito obrigado, Senhor. É o que nós oramos como Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Que nessa noite você possa se esvaziar de tudo que provém de Ti e se encha da presença de Deus. A palavra diz em Filipenses 2, versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou a isso, mas se esvaziou e tomou a forma de servo para estar entre nós e para cumprir o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Que nós possamos nos apegar à semelhança de Cristo, pois Ele é o nosso molde, amém? Vamos declarar essa canção. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome!
Maravilhoso. Graça e paz, boa noite. Obrigado aí aos músicos, ao Ministério de Louvor. Deus abençoe a cada dia mais. Uma muito boa noite a todos vocês. Bom dia, boa tarde. Não importa o horário que você estiver assistindo a esse culto, a essa gravação. E se você ainda não conhece o nosso canal, entra lá no YouTube, Alfa e Ômega TV. Você pode clicar lá e acionar aí o sininho, que sempre que tiver um vídeo aqui, uma palavra da parte do Senhor dessa igreja, desse ministério, você será avisado, amém? E vai lá, deixa o seu like também, que isso nos ajuda a manter o nosso trabalho, a manter a palavra de Deus ativa, como ela precisa ser, e atingindo aquelas pessoas que de repente não conseguem ainda ir a uma igreja, não saíram ainda da reclusão, dessa quarentena. Então, somente através dessas ferramentas que nós podemos chegar até a vida dessas pessoas com a palavra de Cristo Jesus. Nesse momento eu quero deixar para vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, e aqui nessa igreja eu quero até testemunhar que aqui é algo da parte de Deus para a sua vida, porque os nossos pastores, né, a pastora Almira, a pastora Zeli, em nenhum momento eles combinam palavra, em nenhum momento eles ficam pedindo para você fazer uma palavra já pronta, e é tudo conexão de Deus. E quando o pastor Almir, no domingo, né, ele falou comigo à noite, que eu viria trazer a palavra de quarta-feira, nessa gravação, eu não tinha nenhuma palavra, só que naquele mesmo dia, naquele mesmo domingo, eu fiquei ouvindo uma música, e todo domingo, quando a gente sai daqui da escola bíblica, a gente vai para casa, almoça, tira um soninho. Nesse domingo eu não dormi, eu fiquei ouvindo música, em especial uma música, que ela diz o seguinte, a tradução dela é: Cristo seja magnificado em mim. E eu não conseguia parar de ouvir esse louvor. Eu coloquei o fone, eu deitei e fiquei ouvindo ali muitas vezes. E na segunda-feira, no meu escritório, quando eu comecei a preparar a palavra, eu coloquei esse louvor e eu fui profundamente ministrado. E aí eu comecei a entender o que Deus ele queria falar. E eu não tinha nenhuma palavra ainda, mas Deus ele já havia colocado na minha cabeça apóstolo Paulo, e eu não entendia o porquê, o que tinha a ver com o que o pastor havia me pedido. E o pastor, um grande pastor aqui dessa casa também, o pastor Cláudio, ministrou uma palavra tremenda da parte de Deus no domingo à noite, que falava sobre isso, sobre Cristo, sobre Deus em mim, sobre as pessoas verem Deus na tua vida. E aí eu entendi por que desse louvor, eu fui tão profundamente ministrado. Eu acho que poucos louvores assim me ministrou tão profundamente, que eu chorei tanto quanto esse louvor aqui. Cristo seja magnificado em mim. E Deus ele gerou a palavra em Filipenses 3, é onde eu vou começar. E só para a gente ganhar tempo aqui, eu vou falar um pouquinho do apóstolo Paulo. Eu não sei se todos vocês têm esse conhecimento, eu creio que sim, mas só para a gente entender na íntegra o que a gente vai estar fazendo no desenrolar dessa história, né, desse texto tremendo que está lá em Filipenses 3, e depois eu vou ler o 4 também. 3 são alguns versículos e o 4 são outros versículos aqui, que todos eles vão abençoar a sua vida. O apóstolo Paulo ele tem uma história de vida incrível. Ele foi um grande perseguidor de Cristo, de todo cristão, né? Se você vivesse naquela época e realmente fosse fiel ao cristianismo, se fosse fiel a Cristo, você seria perseguido por ele, que na época era Saulo. E houve uma conversão genuína sobre a vida dele. E o que é uma conversão genuína? É você realmente mudar daquilo que você é para uma nova criatura em Cristo Jesus. É uma mudança que ela vem de dentro para fora. E numa dessas perseguições, né, no caminho de Jerusalém a Damasco, a Bíblia ela relata que o apóstolo Paulo, ainda na época Saulo, ele teve um encontro com Deus. E como foi esse encontro? Uma grande luz ofuscou os seus olhos, né? A Bíblia fala que ele ficou cego, se eu não me engano, foram 3 dias. E se eu não me engano também, se alguém puder aí me ajude, foi Ananias, que depois ele foi lá, Ruizão aqui, nosso diácono, obrigado, irmão, me ajudou aqui.
E depois de 3 dias, ele cego, ele não entendendo o que havia acontecido, naquele momento da cegueira dele ali, Deus falou com ele, porque ele perseguia o seu povo, o povo de Deus, a mim e a você. E depois desse processo todo, houve uma mudança sobre a vida de Saulo, que virou Paulo. Então ele hoje, na Bíblia, a história do apóstolo Paulo, tem um filme também, é bem interessante, eu assisti, o filme é muito bonito, mas a história dele é uma história baseada, se você lê aí, as cartas que o apóstolo escrevia, é baseada no amor, no perdão. E olha que engraçado, um homem sanguinário, um homem que ia atrás realmente do povo cristão e matava. E ele perseguia todo mundo e aniquilava ali aquelas pessoas que acreditavam em Cristo, que temiam ao nosso Deus. E depois desse encontro, houve uma mudança muito profunda na vida dele. E eu comecei a entender o porquê o apóstolo Paulo. Eu estava na cabeça, quando Deus colocou o apóstolo Paulo, eu falei, Romanos. Procurei alguns textos em Romanos, mas eu não achava uma coerência, um significado para essa palavra. Cristo seja magnificado em mim. Aí depois eu fui entendendo, quando eu caí para Filipenses, eu comecei a ler ali o 3 e o 4, depois de algumas pesquisas e ver aonde realmente Deus queria me mostrar algo, eu entendi que eram nesses 2 textos que a gente vai começar a ler. Porque nesse texto o apóstolo Paulo ele vai escrever algumas cartas, e vocês vão ver que a base dessa carta é essa mudança, é uma carta de fortalecimento ao povo de Deus, e ele conta a sua história, o que ele era e o que ele é naquele momento em Cristo Jesus, a diferença, e é isso que é ter Cristo magnificado sobre a minha e sobre a sua vida. Você precisa ser realmente um exemplo para todas as outras pessoas que estão ao seu redor. E como Cristo vai ser magnificado sobre a tua vida, sobre o teu testemunho, se você está aí prostrado diante dessa situação, de tudo que aconteceu. E o apóstolo Paulo no 4, ele vai falar sobre isso também, sobre o que ele passou, sobre o que ele sofreu e qual é a mentalidade dele naquele momento. E é essa mentalidade que eu e você precisamos ter, precisamos agarrar. O Rui falou aqui na abertura desse culto sobre resiliência, sobre persistência, sobre não desistir. Você quer um melhor exemplo do que o apóstolo Paulo? Sobre tudo que ele passou, mesmo assim ele pregava o amor de dentro da cadeia em Roma, e ele mandava cartas de amor, ele não pregava o ódio, ele pregava o amor. Então ele entendeu que a mudança, para que ele pudesse ver Cristo, ou melhor, as pessoas pudessem enxergar Cristo magnificado nele, ele precisava mudar muitas coisas. No entanto, que um desses textos ele vai falar: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, como eu fui de Cristo. Então não é para você ser o apóstolo Paulo, é para você imitar realmente a Cristo Jesus, porque foi o que ele fez. E se você realmente tiver essa postura, muitas coisas que nós fazemos, nós não faríamos mais. Então você precisa entender que há um conjunto de situações para que você possa permanecer e principalmente avançar, e a obra de Deus, ela realmente te acompanhar, e você levar essa palavra, levar a tua postura para outros lugares que precisam ver Cristo magnificado em você. E se você não tiver realmente essa luz refletindo de dentro de você, você não vai fazer o evangelho que Cristo, ele pregou, ele deixou para todos nós. E vamos começar a ler aqui o texto de Filipenses 3:1. O 1 vem dizendo o seguinte: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Aí eu vou pular aqui para o 4. Embora eu também tivesse razões de alimentar tal convicção, ora, se alguém julgar que tem motivos para confiar na carne, eu tenho ainda mais. E aí ele vai relatando algumas coisas que ele foi do passado, no 6 ali.
quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, o que eu me vangloriava, ele está dizendo aqui, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Então ele já está falando sobre essa mudança que nós precisamos ter sobre a nossa vida. Se você não mudar, você não vai conseguir permanecer, você não vai conseguir enfrentar, você não vai conseguir ultrapassar e superar esses problemas do qual nós estamos vivendo. No 8. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi poder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Olha que tremendo esse texto aqui. O que ele fala nesse texto de tão profundo? Ele fala que tudo aquilo que ele sabe, tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele conquistou é comparado a esterco, a nada. Se ele comparar ao conhecimento, à superioridade do valor do conhecimento em Cristo Jesus. Então tudo aquilo que você é pouco importa, ou tudo aquilo que você foi não importa mais. Você tem que se desapegar daquilo que não pertence mais à sua vida, porque você se fez uma nova criatura em Cristo Jesus. E pessoas ficam aprisionadas ao passado, não vivem o presente, não vão viver o futuro, por causa do seu passado. O apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos para não viver um futuro ou não viver um presente, porque o seu passado ele foi terrível. Ele foi um passado muito pior do que todo o nosso passado, certamente. E você precisa entender que ele decidiu, ele realmente entendeu que em Cristo Jesus ele seria uma nova criatura. Então aquilo ali foi apenas uma narrativa, foi algo que não o prendeu emocionalmente. E ali no 12 vem dizendo: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, meu irmão, você não vai esperar ser perfeito para fazer algo ou ter uma mudança na tua vida. Essa mudança é um caminhar. Até quando, pastor? Até o fim da tua vida, todo dia. Você precisa continuar caminhando, alcançando algo novo em Cristo Jesus, se fortalecendo no Senhor, guardando o seu coração, guardando as suas atitudes, guardando a sua mente, e é assim que você vai sendo alcançado e vai crescendo passo a passo. É isso que ele quer dizer aqui. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me, olha que tremendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Vou ler novamente, está aqui em Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Nessa palavra, na minha Bíblia, vem dizendo atitude. Lembra do que o nosso pastor, ele fala muito sobre decisão e escolha? Então você precisa, nesse momento, como o apóstolo Paulo, ele decidiu, ele teve uma atitude de abandonar o seu passado, deixando para trás as coisas velhas, porque ele se fez uma nova criatura onde? Em Cristo Jesus. Então você precisa largar o teu passado, deixar o teu passado para trás, se fortalecer num presente que você vive, enfrentar essas dificuldades que estão aí para todos nós, para mim, para você, como o pastor Cláudio falou aqui, para rico, para pobre, não importa, a dificuldade ela está para todo mundo, mas você precisa se libertar de coisas que estão te prendendo ainda no passado. Viva o seu presente e planeje o seu futuro em Cristo Jesus. Você precisa se fortalecer, é isso que o apóstolo Paulo ele quer dizer aqui no 14.
Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. 16. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Então você precisa ser imitador de Cristo Jesus. Cristo é o seu alvo. Eu não sei se você está passando por situações de pessoas que têm se levantado contra você e que você não tem entendido algumas situações sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas você não pode reproduzir essas situações que você tem recebido, porque você precisa ser um imitador ou uma imitadora de Cristo Jesus. Você não tem que olhar para o homem, você não tem que paralisar o seu ministério por causa de um homem, por causa de uma mulher, por causa de um relacionamento frustrado do passado. O teu ministério ele tem que permanecer, ele tem que continuar. Você precisa continuar crendo em Cristo Jesus, que somente dessa maneira você vai conseguir avançar para o seu alvo, conquistar aquilo que Cristo, que Deus já tem separado para a tua vida. Então você precisa ser resiliente, você precisa se libertar daquilo que não te agrega, de pessoas que não te agregam em nada, em nada. Você tem que se basear naquilo que você crê, naquilo que você entende, naquilo que você lê da Bíblia Sagrada, em quem foi Cristo, em quem é Cristo sobre a tua vida, senão você não aguenta. A pressão do dia a dia, a pressão das coisas é muito grande. Essa semana tivemos aí uma notícia de uma situação, de uma separação de um casal, não é dessa igreja, mas o homem ficou tão alucinado, tão transtornado, falando em suicídio. Então você precisa entender e fortalecer, é um tempo de fortalecimento sobre a tua vida. Você precisa realmente entender quem você é, quem você é. E essa pessoa ainda falando que Deus iria recolher ele. Deus não recolhe ninguém dessa maneira se suicidando. Vai para o inferno. Vai para o inferno, não vai para o céu. Então você precisa entender, você precisa seguir somente a Cristo Jesus, porque não há um outro caminho. E nesse momento aí de pandemia, ainda estamos assim meio que reclusos de muitas coisas. Nós precisamos realmente fazer algo que deixe a nossa mente, a nossa vida, a nossa saúde mental de forma mais equilibrada. E eu não vejo outro motivo. Se você precisa de um profissional, não tenha medo, vá a um psicólogo, vá a um profissional. Aqui nessa igreja o pastor ele tem essa visão, não temos problema nenhum com isso, mas você precisa crer realmente na Bíblia, você precisa crer nas profecias que você tem recebido e que esse momento tem tirado isso da tua mente, do teu coração. Você precisa entender realmente quem você é, se posicione. Se você tem, se as pessoas veem Cristo magnificado em você, se você reflete isso para as pessoas, se você fortalece as pessoas, mesmo sem abrir a sua boca, só com as suas atitudes, só com o seu dia a dia, você tem feito isso ou não? Se você não tem feito, mude essas atitudes, avance mais um pouco. Olha o que diz aqui no Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, quem amo e quem tenho saudade, minha alegria é a coroa, permanecerei assim firmes no Senhor. O 4, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é aquilo que você precisa para te fortalecer, no teu dia a dia, nas tuas batalhas. Você precisa realmente entender que a alegria do Senhor, ela não é alegria passageira, de um usuário de droga, não é a alegria passageira de alguém que toma álcool para ficar alegre naquele momento. A alegria do Senhor, ela está aqui dentro de você, é um preenchimento de um vazio que o mundo não consegue preencher. É essa alegria que o apóstolo Paulo ele está falando aqui, alegrai-vos sempre no Senhor, e ele fala aqui, novamente, afirmo, alegrai-vos. Então seja alegre, levante aí, saia dessa prostração, independente do problema que você está vivendo, você precisa se levantar e enfrentar esse problema de frente, para que ele possa ser menor do que verdadeiramente ele é sobre a tua vida.
Porque quem deixa um problema maior ainda somos nós. Então você precisa enfrentar, porque Deus ele é contigo. Deus ele vai guerrear nessa batalha juntamente de você, juntamente dos teus familiares, que você possa crer nisso. O 6 ele diz o seguinte, tremendo isso. Já estou caminhando aqui para finalizar. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, pode vir aqui os músicos, por favor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. E olha o 7 aqui, que lindo para a sua vida, que eu creio que Deus ele vai te abençoar. Você pode tirar toda a ansiedade, tudo aquilo que tem te incomodado, tudo aquilo que tem tirado o teu sono. Eu estava falando com a nossa pastora aqui, o sono ele é fundamental para a nossa vida. A Bíblia ela fala sobre um sono chamado sono reparador, o sono do justo. Eu profetizo isso sobre a tua vida, sobre a tua noite, sobre a tua madrugada, que você possa dormir em paz, colocar a cabeça no travesseiro e dormir o sono reparador, para que no dia seguinte você possa se levantar em Cristo Jesus e encarar tudo aquilo que você precisa e avançar ainda mais. E eu quero finalizar aqui deixando para vocês uma palavra muito conhecida em Filipenses 4:7. E eu não quero apenas ler, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você crê, feche os seus olhos aonde você estiver e receba essa palavra da parte do Senhor para a tua vida, para a tua família. E a paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É essa paz que eu profetizo para você, que eu profetizo para a sua família. O Senhor, Ele tem um grande amor sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, e o Senhor, Ele vai te dar vitória nessa situação que você está vivendo. Eu creio nisso, amém? Receba essa palavra da parte do Senhor, que Deus possa te abençoar tremendamente nesse momento. Vamos louvar ao Senhor. Antes de eu falar, eu cantava
parte do Senhor sobre a tua vida, amém? E agora, não menos importante do que a palavra, eu queria te encorajar, queria te convidar a ser um ofertante da casa do Senhor, a ser um dizimista fiel da casa do Senhor, para que, como eu falei no início, para que essa obra possa continuar, alcançando famílias, alcançando lares, alcançando pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam realmente receber uma palavra da parte do Senhor. E logo logo as coisas estão voltando, já de forma parcial estamos recebendo famílias aqui nessa igreja agendadas, sabe graças a quem? Primeiramente a Deus, mas também a sua fidelidade, a sua oferta, o seu dízimo. São esses valores que mantêm aquela porta lá no final aberta, para que famílias possam entrar e receber essa palavra que você está recebendo. Então eu quero te encorajar, que você faça uma oferta da parte do Senhor. Oferte com propósito, oferte realmente por gratidão de tudo aquilo que Deus tem feito sobre a tua vida, que você possa dizimar. Aí na tela tem os dados bancários aqui da nossa igreja. Se você preferir, pode fazer uma transferência sem problema algum. Deus, Ele vai te honrar. Eu creio que a tua palavra, ela diz que o Senhor, Ele pode derramar sobre a sua vida bênçãos a 30, a 60, a 100 por 1. Isso só depende do nosso coração, amém? Então, coloque aí o seu melhor, transfira. E eu quero orar por você, quero orar por todos aqueles que estão fazendo aí a sua transferência, né, honrando ao Senhor nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui reunidos na Tua presença. Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada uma dessas pessoas que estão dizimando, que estão ofertando nas suas casas. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a vida delas, a 30, a 60, a 100 por 1, como diz a Tua palavra. Que não haja falta, Deus, de coisa pequena nem coisa grande. Que o Senhor continue sendo o provedor desse lar, que o Senhor continue sendo o centro realmente, Senhor, desse negócio, que o Senhor possa abençoar a cada profissional liberal, a cada funcionário, a cada empreendedor, para que eles possam continuar trazendo sustento para as suas casas, e assim continuar honrando, Senhor, agradecendo a Deus, dizimando, ofertando de coração. É o que eu peço, é o que eu profetizo sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Estenda as suas mãos para a bênção apostólica. Chegamos ao final, mas eu creio, espero que Deus realmente abençoe a tua vida e fortaleça a tua fé, que a sua fé ela seja elevada nesse momento. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Filho Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, sejam com todos aqueles que aguardam